Boa noite a todos, a paz do Senhor. Ficamos em pé. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 23 e o 26, amém? Joel, capítulo 2, versículos 23 e logo após o 26. Amém? Posso ler? Profeta Joel, capítulo 2, versículo 23, logo após o 26, que diz assim: Então alegrai vós, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará a chuva temporá, moderadamente, Ele fará descer para vós a chuva temporá, e a seródia no primeiro mês. Versículo 26. E comereis abundantemente e vos satisfareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, porque procedeu maravilhosamente para convosco, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó meu Pai. Nós bendizemos o teu nome, meu Deus, e te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é digno de honra, glória, poder, louvor e adoração. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo, meu Pai, e te peço, meu Deus, que o Senhor abra a porta da palavra, que o Senhor cresça e eu diminua, e se do alto não vier, meu Pai, teu servo não tem nada. Amigo Espírito Santo, toma a frente, fala conosco, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer que eu fale, e aquilo que nós precisamos ouvir para a glória do teu nome. Repreende todo o pensamento ao contrário, que haja salvação de almas para a glória do teu nome. Todos dizem amém. Os irmãos podem sentar-se. E louvamos a Deus por mais uma oportunidade, amém? O profeta Joel, ele é um dos profetas menores. O que se sabe acerca desse personagem é somente dele e do seu pai, Petuel, se não me foge da mente. E a história vai nos dizer que o livro do profeta Joel, ele foi escrito, ou se escreveu aproximadamente 835 anos antes de Cristo. E se nós prestarmos atenção, o livro de Joel, ele não fala ou menciona nome de nenhum rei, a não ser sacerdote, e se não me foge da mente, sumo sacerdote. Tudo começou quando o povo sai do Egito, ou quando passa um bom período no Egito, 400 anos, se não me foge da mente, e passa 40 anos no deserto, perambulando. E eles, quando entram na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Tanto é que quando Moisés ele manda os espias olharem a terra, eles trouxeram um cacho de uva e verdadeiramente disseram: a terra é boa e mana leite e mel. Só que quando o povo chega na terra, eles viviam da agricultura, plantação, colheita, tudo girava em torno da agricultura. E o que acontece? Tinha dois tipos de chuva: a chuva temporária, que era no outono, era a primeira chuva que descia, a terra amolecia, eles cavavam ou preparavam a terra e semeava a semente. A segunda chuva que vinha ou que descia era a seródia. Quando eles plantavam, logo após a primeira, aí a semente ela
crescia ou germinava, dava o fruto. E para o fruto amadurecer, agora vinha a chuva seródia, que era próximo ou junto do tempo da colheita. E o que acontece? Cada ano que eles plantavam, Deus abençoava. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, e o versículo 14. Eles plantavam a cada ano, e Deus abençoava cada dia mais. E o que eles faziam? Eles aumentavam os depósitos, ou os celeiros, e iam acrescentando. Só que entre a colheita tinha 3 coisas que eram essenciais. Qual? O cereal, o vinho e o azeite. Esses 3 itens faziam parte também do culto no templo. E cada ano que eles plantavam, Deus abençoava e as coisas iam. Só que chega um certo ponto em que diz a Bíblia que quando ia ter culto no templo, está lá no capítulo 29 de Êxodo e o versículo 38 a 39, eles pegavam 2 animais de 1 ano, junto com esse animal eles pegavam cereal ou farinha, azeite batido, e vinha para o tabernáculo ou templo e oferecia como um sacrifício a Deus. Isso de manhã. À tarde era o segundo animal. Eles pegavam, trazia, sacrificava ele junto com farinha, o azeite batido e o vinho que servia como oferta de libação, se derramava próximo do altar. Mas o que acontece? Chega a um certo ponto em que eles foram crescendo, Deus abençoou, eles foram ficando prósperos. E o que acontece? Quando eles viram que estavam fartos, eles começaram agora a relaxar. Se a gente tem tudo, para que a gente ir para o círculo de oração? Se a gente temos tudo, para que a gente ir para a consagração? Sim ou não? Se nós temos tudo dentro da nossa casa, para que consagração de manhã? Para que círculo de oração à tarde? E o culto de doutrina à noite? Se eles tinham tudo, então eles agora começavam a fazer culto relaxadamente, abandonaram, não tinha mais aquela, como se diz assim, aquela regra. E o que acontece? Deus ele estava de olho neles. Só que Deus ele não deixa barato, porque muitas das vezes tem crente que Deus ele vai dar a ele como quem diz de pitada ou narração. Está em Provérbio capítulo 30, 2 coisas te pedis, não me dá a pobreza nem a riqueza. Dá-me somente o pão necessário de cada dia, para que estando eu farto não venha dizer quem é o Senhor. Muitos não vai passar daquilo, vai ser narração. Falta de manhã, Deus manda de tarde, falta à tarde, Deus manda à noite. Falta à noite, Deus ele manda no outro dia. De onde vai vir, não se preocupe, Deus ele é provedor. Deus prepara banquete no deserto, mas tem crente que não vai prosperar porque Deus sabe, se der aquela coisa vai mudar. E Deus ele conhece cada um que serve a ele. Eu não me conheço, ninguém se conhece. O ser humano ele é de momento, quem nos conhece é Deus. E ele olha para o povo agora, o povo tinha tudo, então não ia mais para o culto como era, não oferecia mais sacrifício, porque eles tinham tudo. Aí Deus agora olha como quem diz, eu vou tomar uma providência. O livro do profeta Joel, ele foi escrito aproximadamente 835 anos antes de Cristo, como eu disse. Ele não se fala nome de rei. E tem um rei que foi escondido, chamado de Joás, pela esposa de um sacerdote ou um sumo sacerdote. Atalia, filha de Acabe com Jezabel, vê que figura. Vendo ela que seu filho estava morto, ela começa a matar a família real. E essa senhora pega a criança com 1 ano e o esconde. E com 6 anos de idade ele foi apresentado e começa a reinar. Isso foi 835 anos antes de Cristo. Então, esse rei e o profeta Joel, eles são contemporâneos, entendam. Mas se nós prestarmos atenção lá no capítulo 1 do profeta Joel, a Bíblia vai nos dizer que Joel, ele era filho de Petuel.
ele se aproxima ou entra em cena e olha o cenário ou o que estava acontecendo. E ele pega um dos anciões, ou um senhor, um homem, talvez de cabelo branco, pega ele e traz para o meio daquilo que estava acontecendo. E disse: qual de vocês viram isso acontecer nos dias dos vossos pais? Como quem diz: prestem atenção, façam uma retrospectiva. Pensem direito, vocês já viram algo semelhante a isso? Ou algo pior do que isso? Olhem, contem aos vossos filhos, está lá. E os vossos filhos contem aos filhos dele. E os filhos deles contem aos filhos dele. E os deles contem a 4 gerações. Só que diz a Bíblia que Deus ele visita a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª geração. Aí ele disse: olha, o que sobrou, o que tem aqui, veio os gafanhotos, que é 4 tipos de gafanhoto. O primeiro gafanhoto é o cortador. Ele mora, ou ele já nasce dentro da lavoura. Quem compra fruta ou verdura sabe que sempre tem uma que está bichada ou cortada. Aí ele vem e corta. Saindo o cortador, vem um migrador. De onde? Não se sabe, só sabe que ele surge dentro da lavoura. E os agricultores, coitados, eles fazem de tudo, bota agrotóxico, bota veneno, fazem de tudo para afastar esses insetos, mas é como se fosse tempo perdido. Aí vem o cortador, vem o migrador, agora vem o devorador, e vem devorando tudo. Isso era Deus que trouxe esses insetos para castigar um pouquinho o povo dele, porque Deus ele sabe como nos trazer para perto dele. Deus não dá em ninguém de mão, já diz a minha avó. Ele não dá em ninguém de mão não, ele sabe trabalhar, ele sabe nos trazer. Quem já teve carro novo sabe que quando está novo ele chega a range, né? Mas chega um tempo em que ele tem que levar uns ajustezinhos para chegar na linha ou no alinhamento em que estava antes. Aí vem o cortador, vem o migrador, vem o destruidor e por último diz a história que vem o destruidor. E ele, quando vem agora, ele acaba com tudo e deixa os agricultores na mão. Não tem mais lucro, não tem o que colher, e provavelmente eles colocavam a mão na cabeça e ficavam preocupados. Só que diz a Bíblia que quando isso acontece, aí o profeta ele chega para os hébrios e disse: vocês chorem, o vinho que vocês bebiam acabou-se. Se estava tudo bem, o povo estava de barriga cheia, não tinha mais culto, os agricultores tanto fez ou tanto faz, os sacerdotes ou os sumos sacerdotes não estavam nem aí mais, porque quando se tem tudo, tudo vai bem, a gente vira as costas para Deus, mas quando não tem nada, a gente só tem uma coisa a fazer. Até o ateu, ele clama, não, ele fala no nome de Deus quando está na hora da morte. Ninguém fala no nome de algo que não existe, ou pensa em uma coisa que não existiu, não tem como. Se você fala no nome de Deus é porque Deus existe. Ninguém pensa em uma coisa que nunca existiu ou existe. Eles acreditam, só não querem assumir que Deus ele existe. E certo ateu disse: eu sei que eu vou me encontrar com ele, não tem para onde correr. Aí agora o profeta chega e diz para os bêbados: ébrios, chorem, se envergonhem, lamentem como a moça, ou como a noiva que está de luto, vestido de pano de saco. A macieira secou, a romeira, a palmeira, a oliveira. Os gafanhotos eles tiravam a casca, cortavam as folhas, as frutas, os frutos era tudo destruído, bichado. Ele chega para os agricultores e diz: tomem vergonha, vocês não estão vendo o que está acontecendo? E eles compravam semente, insumo, cavava a terra, lançava a semente e cobria. Mas no Salmo 147, o salmista disse que Deus ele é quem leva a nuvem, ou quem manda a nuvem para o céu. É quem manda a chuva para a terra. Deus ele é quem faz crescer grama sobre os montes.
Tudo está na mão dele. Ele tem o controle de tudo. Aí ele chega para os sacerdotes e diz: ei, lamentem, se vistam de pano de saco, gemam, chorem. Aí diz a Bíblia agora que a grama secou, o riacho seca, os animais agora começam a suspirar. Deus agora manda aquela brisa quente, aquele vento quente, aquele mormaço. Tanto é que diz a Bíblia que pega fogo, porque quando se está muito seco, pega fogo. Eles estavam sem sensibilidade. Os animais, eles começam a suspirar. Eles entenderam que era Deus que estava fazendo aquilo, enquanto os sacerdotes, os líderes, nós, muitas das vezes não entendemos que Deus está fazendo ou trabalhando. Aí vem agora o capítulo 2, ele disse: Joel, toca a trombeta em Sião. Mas por que tocar trombeta em Sião? Sião era a casa de Deus, ou habitação. Era onde se lia a lei, os salmos e os profetas. E quando ele disse tocai a trombeta, tinha um muro e uma casa, uma gurita, onde ele ficava, de atalaia. E o inimigo, quando vinha, ele tocava a trombeta, avisando para o povo que vinha inimigo ou ia ter guerra. Só que foi Deus que disse tocai a trombeta. Era Deus que estava declarando guerra contra seu próprio povo. E aí, quem vai encarar? Tocai a trombeta não para fora, mas para dentro do muro da cidade. O povo estava doente. Qual era a doença? Rebeldia, desobediência, relaxamento, fingimento, hipocrisia. Aí ele disse tocai a trombeta, como quem diz, convoca o povo. Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Tocai a trombeta em Sião. Como quem diz, reúne o povo, convoca eles. Aí no capítulo 2 e o versículo 12, aí ele fala sobre arrependimento. Isso com choro, pranto e jejum. 3 coisas. O povo estava doente, Deus ele tinha detectado qual era a doença do povo, e Deus também tem o remédio para quem está doente. E o remédio é arrependimento. O povo estava doente. Fingimento Deus abomina. É pior do que pecado, fingimento. Deus abomina. A gente não engana ninguém, não engana Deus. A gente engana a si próprio. E ele disse, olha, convocai o povo com choro, pranto e jejum. Choro. Eles não mais choravam, não mais lamentavam no santuário. Não se tinha mais culto, nem oferta, nem sacrifício. Coisa ruim é quando se bate a fome. E quem já passou fome sabe que não é coisa boa. Sim ou não? A fome, ela nos inquieta. Ela tira a nossa paciência. Tira a gente do sério. É ou não é? Bole com nossos nervos. Tira a nossa concentração. Quem não lembra de Ruth? Ou de Noemi? Quando a fome acochou, ela não ficou lá em Belém, na casa do pão, que só tinha o nome de casa de pão, partilheira vazia, forno vazio, só tinha cinza, não tinha nada. E quando o negócio acochou, ela pega seus 2 filhos, seu esposo, e vai para a terra de Moabe, que era uma terra amaldiçoada. Foi atrás de vida, chegou lá e encontrou o quê? Morte. Foi com 2 filhos e o esposo, aí volta com uma nora e 3 atestados de óbito, porque não ficou aonde Deus tinha mandado. Cada um permanece na vocação em que foi chamado. Deus ainda prepara banquete no deserto. Não vai faltar nada. Eu disse e vou dizer de novo, eu passei 7 anos desempregado sem fazer feira, mas nunca faltou nada.
Faltava de manhã, chegava de tarde, faltava de tarde, chegava à noite, faltava à noite, aí a gente tinha que estar no óleo, de manhã chegava, muito ou pouco. Então Deus, ele ainda faz desse jeito. O salmista disse: eu fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar um pão. Ele disse: convoca o povo, junta o povo. Aí quando o povo se junta, ele disse isso com choro. Não sei se os irmãos lembram, mas há uns anos atrás, muitas irmãs, quando vinham para o círculo de oração, vinham com lenço. Procura agora. Está difícil. Nós do ministério também estamos todos de olhos secos. Quanto tempo faz que a gente chorou na presença do Senhor? Serve para mim, serve para a gente, é para todo mundo. Está tudo seco, entenda, espiritualmente. Não se derramamos mais. Feito Ana, chegou lá no tabernáculo em Siló, dobra o joelho e se derramando, e só os lábios dela abrindo e fechando. Ele disse com choro: temos que nos derramar, meu irmão. Está faltando quebrantamento no nosso meio. Estamos de coração duro, feito pedra. Muitas das vezes com ira no coração, com mágoa, com rancor. E um coração com mágoa, ele vem a causar úlcera, gastrite, arritmia cardíaca e até câncer. O que tem de crente com rancor no coração, principalmente no ministério, na união, na mocidade, é duro, mas é a verdade. Tem que dizer, meu irmão, tem que tirar isso. Se não tirar, Deus, ele não opera. Temos que lançar, vomitar aquilo que está dentro. Mas a Bíblia diz, o profeta Jeremias, que a palavra de Deus é o fogo que queima a palha e o martelo que esmiuça a penha. Deus está quebrando o coração de pedra na noite de hoje. Hoje é noite de Deus trocar coração duro, tirar e botar um coração de carne dentro, e dentro dele botar o seu espírito, com choro se derramar aos pés do Senhor. Está faltando a gente se derramar, quebrantamento, um coração contrito. Deus, ele não rejeita de forma alguma. Por isso que Davi era homem segundo o coração de Deus. Muitas das vezes nós só falamos sobre o erro dele, não, mas ele tinha as qualidades. Muitos só olham o erro do próximo, mas não vê a qualidade, porque ver os defeitos é mais fácil. Choro. Aí ele diz agora com jejum. Chegar a Deus com jejum. Quem jejua tem fome. Não é que nós vamos mudar Deus. Não. Quando nós jejuamos, nós sacrificamos a carne. E quando a gente sacrificamos a carne, a tendência é a gente dar vazão ao Espírito Santo. Quem não lembra de Josafá, quando soube da notícia que disse que grande multidão vinha contra ele, e ele sai agora, se prepara e vai para o pátio do templo, convoca o povo e promulga um jejum. E ele, quando começa a jejuar, aí ele agora começa a orar e a dizer: ah, Senhor, nossos Deus dos nossos antepassados, acaso não é tu Deus no céu, não é tu Deus na terra? Não é tu que domina sobre todos os reinos da terra? Eis que os filhos de Amon, de Moabe e os do Monte Sei se levantaram contra nós para nos expulsar da posse da terra que o Senhor tem nos dado. Esse é o pago que ele vem agora nos dar por nós não ter expulsado eles. Ele vai nos expulsar da nossa terra, da nossa herança, mas em nós não há força alguma. Aí ele diz: porém nossos olhos estão postos em... Quando a coisa acosta, só tem uma solução: é se derramar, é jejuar. E através do jejum é a gente olhar para Jesus, é olhar para Deus, para o autor e o consumador da nossa fé. E ele, quando faz isso, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desce sobre um homem, e ele disse: não temas, ó rei Josafá, ou não temas, ó Judá, ou Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, contra esta grande multidão que vem contra nós. Nessa peleja não tereis que pelejar. Tomai uma posição e ficar quieto. Deus está mandando a gente se posicionar.
Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus está mandando a gente tomar uma posição, se posicionar. Nesse encontro vós não tereis que pelejar. Como quem diz a eles, agora chama os cantores, chama os levitas, manda eles cantar, eles vão vir pela ladeira de Ziz. Eu vou criar emboscada. A nossa arma, ela não é arma carnal, é arma espiritual e poderosa em Deus para destruir fortaleza. Nossa arma é a oração. Joelho no chão. E quando a gente se derrama, quando nós jejuamos e confiamos em Deus e olhamos para Ele, tenha certeza que Deus ele vai entrar em cena. Ele disse: eu vou criar emboscada. Então o que a gente tem que fazer é somente louvar. Abra sua boca. Agora, cantar ou louvar a Deus quando se tem tudo é uma coisa boa, sim ou não? Mas quando não tem nada é estreito. E como isso acontece? A gente tira a força da fraqueza. Cantar quando se tem tudo é bom. Quando está no leito, é estreito. O negócio não é muito bom, não. Cantar na alegria, todo mundo canta. Exaltar a Deus na alegria, todo mundo exalta. Quando se tem um emprego bom, quando sua casa está bem, quando seus filhos estão tudo na presença do Senhor. Mas quando começa a faltar tudo, quando o negócio fica estreito, exaltar a Deus feito Paulo e Silas fez, não é muito bom não. Aí tem um hino que diz assim: convoque o povo para a guerra e mande se preparar, põe os levitas na frente e mande eles cantar. Pela ladeira de Ziz, ela dizia que eu vou aparecer, vou colocar emboscada para o inimigo correr, pois quando eu entro na guerra, quando Deus entra é vencer, é só para vencer. Quando Deus entra é vencendo ou vencendo, é só para vencer. Ele é general de guerra. Aí vem o que? Choro, jejum. Aí agora vem a terceira parte, arrependimento. Existem duas palavrinhas que são praticamente parecidas: jejum, arrependimento e remorso. Não tem vez que nós faz coisas erradas e bate aquele sentimento na mente: eu não vou mais. Mas quando a gente sai de novo, volta a fazer tudo de novo. Isso é remorso. Arrependimento é quando a gente faz uma coisa errada, a gente vira as costas. Pecado é errar o alvo. E quando a gente vira as costas, que volta para trás, isso é chamado de arrependimento. Mas ele disse isso com arrependimento. Quem não lembra do filho pródigo, que ele foi embora para um lugar, uma terra longínqua da casa do seu pai. Terra longínqua é tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. É tudo aquilo que nos tira o foco de Deus. E ele foi embora. Quando ele chega num certo tempo, aí ele disse: que vida é essa em que eu estou vivendo? Que situação é essa? Quando os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui passando necessidade. E ele caindo em si, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe falarei: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado o teu filho, mas me aceita como um dos teus empregados. Existem 3 tipos de caminho. O filho pródigo, ele escolheu o caminho do autoconhecimento. Tem o caminho do conhecimento moral e tem o caminho, a verdade e a vida, que se chama Jesus de Nazaré. E ele, quando vinha, ele vinha falando consigo mesmo, dizendo: será que ele vai me aceitar como servo, como escravo, como filho ou como empregado? E vindo ele, está o pai esperando ele. E ele, quando se aproxima aqui, ele levanta a cabeça, porque o pecado ele nos envergonha. Chegue perto de uma pessoa que está em pecado ou que cometeu qualquer tipo de pecado, ela anda de cabeça baixa, triste. Mas quando ele se aproximou do pai, que levanta a cabeça, o pai dá-lhe um abraço. Quando o pai dá-lhe um abraço, ele beija a cabeça dele. Aí chama uns dos empregados e disse: ei, traz uma sandália, calça ele. Quando calçou ele, disse: olha, pega uma veste branca atrás, veste ele, vestidura branca, traz um anel, bota no dedo dele, ou coloca no dedo dele.
Chama o outro e diz: ei, prepara a mesa, mata o novilho, abre um vinho, bota música para tocar. Vamos comer e vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí o salmista Davi, ele disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado o teu filho. Aí passa-se o tempo. Quando tudo isso acontece, aí o profeta disse: se alegrem, filhos de Sião, eis que o vosso Deus, ele vai restituir tudo aquilo que o gafanhoto comeu. Deus, ele vai enviar no tempo certo a chuva temporal e a chuva seródia. Hoje é noite de restituição. Tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que o devorador comeu, Deus, ele vai restituir hoje. Aquela alegria que você tinha que não tem mais, Deus hoje quer restituir tudo em dobro. Aquilo que você tinha, aquele prazer que você tinha de estar na casa do Senhor e hoje não tem mais, Deus, ele quer restituir. Quem não lembra de Mefibosete, um pacto que Davi tinha feito com Jonatas, um dos filhos de Saul, e ele, quando lembra, ele diz: resta porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E alguém disse: tem. Quem sabe Ziba? Quando ele chega lá, Ziba era desleal. E ele, quando chega lá, que fala com esse, tem um, quem é Mefibosete, está lá em Lodebar, na terra do esquecimento. O cara era neto de rei, era príncipe, era herdeiro, mas provavelmente ele dizia: eu sou herdeiro, eu sou príncipe. Talvez alguém dizia: tu és um quebrado, um pé rapado, tu não tem nem aonde cai morto, tu vive de favor. Mas o que é teu, Satanás não toma. O que o diabo levou, Deus, ele vai te dar em dobro. Deus, ele vai te dar em dobro. Deus, ele vai entrar na tua vida financeira, vai entrar na tua família, na tua casa. Deus, ele vai entrar na mente do teu filho e da tua filha. Deus, ele vai restituir tudo aquilo que foi roubado, porque hoje é noite de restituição. Aí ele pega, se prepara, chega lá em Lodebar, em uma carruagem real. E quando chega na casa de Maqui, filho de Amiel, ele bate na porta. E ele, quando bate na porta, que saíram, aí ele pergunta pelo nome. Aí ele está aqui. Diz a ele que o rei está chamando. Suba na carruagem que ele vai comer na mesa do rei. Então Deus, ele vai fazer isso, vai restituir tudo aquilo que você tinha, tudo aquilo que você perdeu. Você é herdeiro e co-herdeiro do reino do céu. Quem não lembra de Jó, que perdeu tudo e Deus, ele restituiu tudo em dobro, tudo em dobro. Aí para finalizar, no capítulo 2 e o versículo 28 e o 29, ele disse: e acontecerá que depois eu derramarei do meu espírito. Mas depois de quê? Depois que o povo se arrependesse, Deus iria escancarar as comportas do céu, a chuva iria descer, a terra iria produzir em abundância. Deus é Deus de surpresa. Deus ainda surpreende crente na terra. Aquilo que você perdeu, Deus, ele vai trazer de volta. Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, hoje é noite de você reatar a aliança que você quebrou. O Deus da restituição, ele está aqui nessa noite.